Olá, eu sou o Nelson e você está na Pastoral Semanal da Primeira Igreja Batista em Indaiatuba. Qual é o seu desejo? Essa foi a pergunta do gênio da lâmpada quando apareceu Aladim. Desde a infância, essa lenda árabe sempre me chamou muita atenção. Eu ficava imaginando os brinquedos que eu pediria se o gênio aparecesse para mim. Bem, agora adulto, como se diz, os brinquedos mudaram, mas de vez em quando ainda me pego sonhando com o dia em que o gênio irá satisfazer meus desejos. Porém, depois de todos esses anos, eu descobri que o gênio da lâmpada não é uma entidade fora de mim, mas meu próprio coração. Meu coração deseja e transforma aquilo em fonte de felicidade. Seja isso saúde, uma boa conta bancária, casa, carro, harmonia na família, reconhecimento profissional ou mesmo tranquilidade. O problema do gênio da lâmpada mágica é que nossos desejos nunca nos satisfazem. Vamos sempre a outro e outro e outro. Daí nos tornamos escravos do gênio chamado nosso próprio coração. Você já conheceu alguém que conseguiu tudo o que queria? Alguém que teve todos os seus desejos atendidos pelo gênio da lâmpada? Salomão foi essa pessoa. Ele teve conhecimento, riquezas, poder e prazeres que poucos desfrutaram nessa vida. Ele escreveu muito e vários dos seus escritos foram registrados e chegaram até nós. Porém, tem algo que me chama muita atenção na experiência dele de ter tudo o que desejou. É a conclusão que ele chegou ao conquistar tudo o que quis. Quer saber qual foi? Acompanha comigo. Vamos ao livro de Eclesiastes. Aqui Salomão menciona alguns exemplos que poderiam trazer felicidade. Olha o capítulo 1, verso 17. Conhecimento. Capítulo 2, verso 1. Prazer, através da bebida, de empreendimentos, propriedades, riquezas. E o capítulo 6, verso 3. Família e longevidade. Quem não gostaria dessas coisas, não é? Salomão teve tudo. Mas sabe qual foi a conclusão que ele chegou? Essa conclusão está em uma expressão que se repete ao longo do livro. Tudo é correr atrás do vento. O que significa correr atrás do vento? É algo ilusório, inútil. Em outras palavras, ter uma vida voltada a adquirir conhecimento, riquezas, posses, etc. É inútil, é correr atrás do vento. Por que é inútil? Salomão explica. Olha Eclesiastes 6:7. Todo o trabalho do homem é para sua boca, e contudo, nunca se satisfaz o seu apetite. Aqui está a chave para entendermos essa questão. A cobiça vem acompanhada de insatisfação. A insatisfação traz infelicidade. Por isso é correr atrás do vento. Qual seria a solução, então? Alguns têm proposto que, uma vez que a cobiça traz insatisfação, então basta viver sem cobiçar nada e aí viveremos satisfeitos com o que temos. Tá ok, mas como isso é possível? Não é possível. Nosso coração é idólatra. Ele sempre está à procura de algo mais. John Davison Rockefeller é conhecido como o americano mais rico de todos os tempos. Rockefeller revolucionou a indústria do petróleo. Em 1870, fundou a Stanford Oil Company. Estima-se que em valores atuais sua fortuna seria em torno de 78 bilhões de dólares. Quando perguntaram o que ele mais desejava, ele respondeu: apenas mais $1. Sendo assim, a solução não é simplesmente uma firme resolução de viver sem desejos. Essa não é a solução porque não é possível. Qual seria a solução, então? Jesus tratou sobre essa questão. Alguém o abordou e pediu que ele intervisse em uma demanda contra o irmão a respeito de herança. Qual foi a resposta de Jesus? Veja, está em Lucas capítulo 12, verso 15 a 21. Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isso. Derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma,
tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Veja que Jesus reafirma as palavras de Salomão. Viver em torno dos desejos, do acúmulo de bens é inútil, é correr atrás do vento. Entretanto, Jesus vai além. Vejamos o final do texto. Ele diz, Lucas 12, 21, assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Perceba, rico para com Deus. O que isso significa? Vejamos. Depois de advertir sobre os cuidados da vida, Jesus disse, olha o verso 31, buscai antes o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Em Eclesiastes, Salomão só apontou o problema, mas não indicou a solução. Em Jesus, temos a resposta. A chave está em uma reorientação da vida. Uma vida voltada não para as riquezas, mas para o reino de Deus. Isso traz total satisfação, ou seja, a solução para os desejos é direcioná-los para o lugar certo ou a pessoa certa. E o que é uma vida voltada para o reino de Deus? Paulo experimentou isso, vejamos, Atos capítulo 20, verso 24. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E em Filipenses capítulo 1, verso 21, ele diz, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Perceba que Paulo entendeu o segredo. Viver para o reino de Deus é dedicar a vida para Jesus Cristo. É tê-lo como o maior tesouro. E quando isso acontece, somos plenamente satisfeitos porque fomos criados exatamente para isso, para glorificá-lo e nos deleitar nele. Mas cuidado, não torne Jesus o seu gênio da lâmpada. Ele não existe para satisfazer os seus desejos. Ter Jesus como nosso tesouro significa deleitar-se na pessoa dele. Sendo assim, precisamos sempre voltar à pergunta: eu tenho corrido atrás do vento? Se é o caso, eu quero encorajá-lo a se voltar totalmente àquele que é o único capaz de satisfazer sua alma sedenta, Jesus Cristo.